Você está morrendo agora. Não fisicamente, mas a sua melhor versão está sendo sufocada pelo travesseiro macio e pela água morna do seu banho. O conforto é um assassino silencioso que te convenceu de que você merece um descanso que ainda não conquistou. David Goggins ensina no livro Nada Pode Me Ferir que a maioria das pessoas vive em uma mentira conveniente, aceitando uma vida de 40% enquanto o resto do seu potencial apodrece na estagnação. Você sente que falta algo porque realmente falta. Falta o endurecimento que só a dor e a disciplina inegociável podem proporcionar. Eu não estou aqui para te dar um tapinha nas costas ou dizer que tudo vai ficar bem se você apenas acreditar. Eu estou aqui para te mostrar como cimentar a sua mente e se tornar um verdadeiro casca-grossa em um mundo de pessoas sensíveis e frágeis. O ouro que buscamos hoje não está no sucesso fácil, mas no fogo que derrete a sua fraqueza. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai destruir a sua zona de conforto e te obrigar a encarar a verdade que você evita todas as manhãs diante do espelho. Se você quer ser livre, precisa primeiro aprender a ser o seu próprio mestre mais severo. A jornada para a mente inabalável começa no exato momento em que você decide que o sofrimento é um instrutor melhor do que o prazer. Vamos descobrir como parar de ser um refém das suas emoções e começar a ditar as regras do seu próprio destino. O que separa você da elite não é o talento, é a capacidade de permanecer na luta quando todos os outros já foram para casa. Você está pronto para descobrir o que acontece quando você para de negociar com a sua própria mente? O sequestro do eu superior pela biologia do medo. O seu cérebro é um traidor. Por milhares de anos, a evolução moldou a sua mente para um único objetivo: sobrevivência com o menor gasto de energia possível. David Goggins explica em seus ensinamentos que existe uma voz interna que age como um governador em um motor, limitando a sua potência antes mesmo de você chegar perto do seu limite real. Essa voz é o mestre da sabotagem. Ela é lógica, ela é calma e ela tem os melhores argumentos para você desistir. Ela vai te dizer que você já fez o suficiente por hoje, que o tempo está ruim ou que o seu corpo precisa de descanso para evitar uma lesão inexistente. Esse é o sequestro da sua biologia. Quando você aceita esses argumentos, você permite que a sua parte primitiva e medrosa tome as decisões pelo seu eu superior. Para se tornar um casca-grossa, você precisa aprender a identificar o exato milissegundo em que essa negociação começa. É um combate mental constante, onde a sua mente tenta comprar a sua desistência em troca de um alívio momentâneo. No livro Nada Pode Me Ferir, aprendemos que o crescimento só existe na zona de atrito. Se não há resistência, você está apenas repetindo padrões que te mantêm pequeno. Você precisa entender que essa sensação de desconforto e o desejo de parar são sinais de que você finalmente chegou ao campo de batalha onde o caráter é construído. A biologia quer que você seja mediano porque o mediano é seguro, mas a segurança é o cemitério dos seus sonhos. Quando a sua mente começar a criar desculpas perfeitas para você não trabalhar na sua mesa, não cuidar da sua conta bancária ou não ser o líder que a sua casa precisa, você deve reconhecer que o inimigo está agindo. A disciplina começa no momento em que você diz não para o conforto biológico e sim para o propósito de longo prazo. Você não é os seus pensamentos de cansaço. Você é aquele que observa esses pensamentos e decide avançar apesar deles. O domínio sobre esse mecanismo de autoproteção é o que diferencia os homens comuns daqueles que deixam um legado duradouro. A engenharia reversa do fracasso e o inventário da alma. Você carrega um peso que não te pertence. E esse peso é a mentira que você conta para si mesmo sobre o seu passado. David Goggins ensina em Nada Pode Me Ferir
que a maioria das pessoas tenta esconder as próprias cicatrizes e falhas como se fossem segredos vergonhosos. Mas a verdade é que o seu maior patrimônio está escondido justamente no que você mais teme encarar. Para construir uma disciplina inabalável, você precisa realizar uma engenharia reversa do seu fracasso. Isso significa olhar para cada vez que você desistiu, cada vez que você foi preguiçoso e cada vez que você permitiu que a mediocridade vencesse, e entender exatamente onde a sua estrutura mental cedeu. O inventário da alma é uma técnica de honestidade brutal. É sentar-se diante do espelho e admitir que você está gordo, que você está quebrado financeiramente ou que você é um líder fraco na sua casa. Sem esse choque de realidade, a sua mudança é apenas uma fantasia motivacional passageira. O livro mostra que a vergonha e o trauma podem ser minerados e transformados em jazidas de energia reprimida. Quando você para de fugir da sua história e começa a usá-la como combustível, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua própria resiliência. Essa energia não depende de um vídeo motivacional ou de um clima favorável. Ela vem de uma fonte interna que nunca seca, porque é alimentada pela vontade de nunca mais ser aquela versão fraca de si mesmo. Você precisa catalogar as suas inseguranças e usá-las como metas brutas de superação. Cada ponto fraco que você identifica é, na verdade, um ponto de reforço para a sua nova armadura mental. O ouro que você procura está enterrado sob as camadas de desculpas que você usou para se proteger da dor de não ser bom o suficiente. Ao minerar essas profundezas, você descobre que a disciplina inegociável nasce da necessidade visceral de provar para si mesmo que o seu passado não é o seu destino. Como você pretende construir um futuro sólido se ainda tem medo de olhar para os escombros do que você deixou para trás? A neuroplasticidade do sofrimento e a hipertrofia do córtex cingulado. A lei do 1% de oxigênio na zona de morte. A maioria das pessoas entra em pânico quando o ar começa a faltar e a pressão aumenta. David Goggins ensina que existe um estado mental que ele chama de zona de morte, onde a dor é tão intensa que o seu cérebro tenta desligar o sistema para te proteger do colapso. É nesse ambiente que a lei do 1% de oxigênio entra em vigor. Quando você está diante de um objetivo que parece impossível, como pagar uma dívida astronômica ou reconstruir um relacionamento destruído, a sua mente tenta visualizar o caminho inteiro e se apavora com a distância. A estratégia de elite é fragmentar o impossível em micrometas de sobrevivência pura. Você não foca na maratona de 100 milhas. Você foca no próximo poste de luz, na próxima respiração ou no próximo minuto de esforço. Essa técnica de compartimentação impede que o seu sistema nervoso seja sobrecarregado pelo medo do futuro. No livro Nada Pode Me Ferir, aprendemos que você deve negociar com a sua mente para avançar apenas mais um passo e depois outro e outro. É a gestão da energia mental em situações de estresse extremo que garante que você nunca pare de avançar, mesmo quando todos os seus sentidos imploram para que você aceite a derrota e se entregue ao chão. Quando você domina a arte de encontrar oxigênio, onde os outros veem apenas vácuo, você se torna perigoso para qualquer obstáculo. A resiliência bruta consiste em saber que enquanto houver 1% de capacidade, há 100% de chance de continuar na luta. Se você conseguir suportar o próximo segundo, você consegue suportar qualquer coisa que a vida jogue na sua direção. O segredo dos grandes realizadores não é a ausência de dor, mas a habilidade de fatiar essa dor em pedaços tão pequenos que ela se torne suportável até que o objetivo seja alcançado.
Como você espera vencer as grandes batalhas da sua vida se você ainda se desespera quando a primeira onda de desconforto atinge o seu rosto? A lei do 1% de oxigênio na zona de morte. A maioria das pessoas entra em pânico quando o ar começa a faltar e a pressão aumenta. David Goggins ensina que existe um estado mental que ele chama de zona de morte, onde a dor é tão intensa que o seu cérebro tenta desligar o sistema para te proteger do colapso. É nesse ambiente que a lei do 1% de oxigênio entra em vigor. Quando você está diante de um objetivo que parece impossível, como pagar uma dívida astronômica ou reconstruir um relacionamento destruído, a sua mente tenta visualizar o caminho inteiro e se apavora com a distância. A estratégia de elite é fragmentar o impossível em micrometas de sobrevivência pura. Você não foca na maratona de 100 milhas. Você foca no próximo poste de luz, na próxima respiração ou no próximo minuto de esforço. Essa técnica de compartimentação impede que o seu sistema nervoso seja sobrecarregado pelo medo do futuro. No livro Nada Pode Me Ferir, aprendemos que você deve negociar com a sua mente para avançar apenas mais um passo, e depois outro e outro. É a gestão da energia mental em situações de estresse extremo que garante que você nunca pare de avançar, mesmo quando todos os seus sentidos imploram para que você aceite a derrota e se entregue ao chão. Quando você domina a arte de encontrar oxigênio onde os outros veem apenas vácuo, você se torna perigoso para qualquer obstáculo. A resiliência bruta consiste em saber que, enquanto houver 1% de capacidade, há 100% de chance de continuar na luta. Se você conseguir suportar o próximo segundo, você consegue suportar qualquer coisa que a vida jogue na sua direção. O segredo dos grandes realizadores não é a ausência de dor, mas a habilidade de fatiar essa dor em pedaços tão pequenos que ela se torne suportável até que o objetivo seja alcançado. Como você espera vencer as grandes batalhas da sua vida se você ainda se desespera quando a primeira onda de desconforto atinge o seu rosto? O protocolo do espelho da responsabilidade sem filtros. A maioria das pessoas prefere a mentira que conforta a verdade que liberta. David Goggins ensina no livro Nada Pode Me Ferir que a sua transformação começa com um ritual de honestidade brutal diante do seu próprio reflexo. O espelho da responsabilidade não é um lugar para afirmações positivas vazias ou para dizer que você é especial apenas por existir. É o local onde você deve colar post-its com as verdades que você tenta esconder do mundo. Se você está sendo preguiçoso, escreva que é preguiçoso. Se você está falhando com a sua família ou negligenciando a sua saúde, coloque isso diante dos seus olhos todos os dias. Esse sistema de auditoria pessoal elimina a vitimização porque não permite que você coloque a culpa no governo, na economia ou na sua criação. Discutir a importância de se olhar nos olhos significa admitir as próprias falhas de caráter e execução para que a disciplina deixe de ser uma tarefa opcional na sua agenda e se torne uma questão de honra pessoal. Quando você para de negociar com a imagem que vê no espelho, você começa a construir uma base sólida de integridade. A disciplina inegociável nasce dessa autoconsciência sem filtros. Você precisa ser o seu juiz mais severo antes que a vida o julgue com a dureza do fracasso real. No garimpo da mente, o espelho é a ferramenta que separa o cascalho das desculpas do ouro da realidade. Se você não consegue suportar a visão de quem você se tornou, use esse desconforto como o motor para a mudança imediata. A cada pequena vitória sobre a sua própria fraqueza, você ganha o direito de remover um post-it e substituir por uma nova meta de endurecimento. A sua mesa de trabalho, a sua conta bancária e a harmonia da sua casa são extensões diretas do que você tolera ou corrige quando está sozinho diante daquele vidro.
Você tem a coragem de encarar a verdade sobre si mesmo hoje ou vai continuar pintando um quadro falso para esconder a sua estagnação? A alquimia da dor, transformando o veneno em antídoto. Você já sentiu o gosto amargo da rejeição ou o peso sufocante de ser subestimado por todos ao seu redor? A maioria das pessoas usa essas experiências como desculpas para se esconderem em um canto e lamberem as suas feridas. Mas David Goggins ensina em Nada Pode Me Ferir que isso é um desperdício de energia pura. A alquimia da dor é o processo de pegar o ódio, o descaso alheio e até os seus próprios traumas e transformá-los em um combustível de auto-octanagem que os outros simplesmente não possuem. Quando você é empurrado para o abismo, você tem duas escolhas. Ou você aceita a queda, ou você usa o impacto para ganhar impulso e subir mais alto do que qualquer um imaginou. O segredo dos grandes casca-grossa não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de transmutar o veneno da humilhação no antídoto da superação inabalável. Imagine usar cada palavra de dúvida que alguém já lançou contra você como a lenha que mantém a sua fogueira acesa nas madrugadas solitárias de trabalho ou treino. No livro, aprendemos que você deve se tornar um coletor de dores, armazenando cada momento de dificuldade em um reservatório mental que você pode acessar quando a estrada da sua vida se tornar íngreme e silenciosa. Essa energia sombria é, muitas vezes, mais constante e poderosa do que a motivação positiva que desaparece no primeiro sinal de cansaço. Se você está sendo ignorado na sua carreira, se a sua conta bancária é motivo de piada ou se a sua saúde está em ruínas, pare de reclamar e comece a minerar esse desconforto. Use o fogo da sua indignação para moldar a disciplina que vai calar todas as vozes que duvidaram de você. A verdadeira força nasce quando você percebe que os seus inimigos e os seus problemas são, na verdade, os seus maiores treinadores. O ouro da sua alma só será refinado se você estiver disposto a atravessar o incêndio sem desviar o olhar. Como você pretende se tornar inabalável se você ainda foge das situações que foram desenhadas para te fortalecer? A blindagem contra o sucesso sedativo e a estagnação do topo. O maior perigo que você enfrentará não é o fracasso, mas o primeiro gosto do sucesso. David Goggins alerta em Nada Pode Me Ferir que as pequenas vitórias têm um poder sedativo capaz de amolecer o mais duro dos homens. Quando você começa a colher os frutos da sua disciplina, a sua conta bancária estabiliza e o reconhecimento chega. Uma voz insidiosa sussurra que você já fez o suficiente. Esse é o momento em que a maioria dos casca-grossa volta a ser frágil. A blindagem mental exige que você reconheça o sucesso como um alucinógeno perigoso que distorce a sua percepção de esforço. Discutir estratégias para manter a mentalidade de eterno recruta significa entender que a montanha que você escalou hoje é apenas a base para o desafio de amanhã. No livro, aprendemos que o conforto que vem com a conquista é o limitador do seu crescimento futuro. Se você parou de sentir o atrito, você parou de evoluir. Para evitar a estagnação do topo, você deve deliberadamente buscar novas formas de desconforto que exponham as suas novas fraquezas. O ouro que você minerou até aqui só manterá o seu valor se você continuar refinando a sua vontade no fogo das metas cada vez mais audaciosas. Não permita que os troféus na sua prateleira te convençam de que a guerra acabou. A disciplina inegociável é um ciclo contínuo, não um destino final onde você pode finalmente relaxar. Se você baixar a guarda porque se sente satisfeito, a vida encontrará uma forma de te derrubar para te lembrar de que a natureza não tolera o repouso absoluto.
Como você pretende proteger o que construiu se a mesma fome que te levou ao topo foi substituída pela sonolência da gratificação? A harmonização do caos, disciplina na mesa e no lar. A força que você constrói no isolamento do seu treino ou na dureza das suas madrugadas de estudo não serve para nada se ela não transbordar para as pessoas que você ama. David Goggins demonstra em Nada Pode Me Ferir que a resiliência não é um troféu individual para inflar o ego, mas um alicerce inabalável sobre o qual você constrói a segurança da sua família. Trazer a filosofia de campo de batalha para a realidade prática significa entender que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Se você é disciplinado com o seu corpo, mas negligente com a sua conta bancária, a sua integridade está rachada. Se você é um leão no trabalho, mas um homem omisso e preguiçoso dentro de casa, você ainda não entendeu o que significa ser um casca-grossa. A verdadeira liderança familiar nasce da autoridade que você conquista ao vencer a si mesmo todos os dias diante dos olhos de quem te observa. Discutir como a resiliência se reflete na mesa e no lar é admitir que o dinheiro que falta ou a desarmonia na sua convivência são, muitas vezes, sintomas da sua própria falta de autodomínio. Quando você assume a responsabilidade total e para de dar desculpas para a sua mediocridade doméstica, você se torna o porto seguro que a sua casa precisa. O ouro refinado na sua vontade deve se transformar em provisão, proteção e exemplo constante para os seus filhos e para o seu cônjuge. A disciplina inegociável é o que te permite manter a calma quando as contas apertam ou quando os conflitos surgem, agindo com a precisão de quem já treinou a mente para o pior cenário possível. Como você espera ser respeitado no mundo lá fora, se você ainda não é o homem que domina o próprio caos dentro das quatro paredes do seu lar? O veredito do minerador: ouro moldado no fogo da vontade. Finalmente, você precisa compreender que a liberdade real não é a ausência de esforço ou a busca por uma vida sem problemas. David Goggins prova em cada página de Nada Pode Me Ferir que a verdadeira soberania reside na capacidade de governar a própria mente quando todo o seu corpo grita por rendição. O veredito deste garimpo intelectual é claro: ou você domina os seus instintos e o seu desejo por conforto, ou eles se tornarão os carcereiros da sua mediocridade pelo resto da sua existência. Nós discutimos como identificar o sequestro biológico, como usar o espelho da responsabilidade e como transformar o trauma em combustível inesgotável. Agora, a teoria precisa morrer para que a prática possa nascer na sua realidade. Abandonar a plateia dos confortáveis exige que você aceite o papel de protagonista da sua própria dor e do seu próprio crescimento. Este conhecimento que você adquiriu hoje só terá valor se for transformado em patrimônio espiritual, financeiro e familiar através da ação imediata. Não espere pela segunda-feira ou pelo momento ideal, porque o momento ideal é uma ilusão criada pela mente que tem medo do confronto. O refinamento da sua alma acontece agora, no próximo minuto, na próxima escolha difícil que você fizer. Ser um casca-grossa é uma decisão diária de não aceitar nada menos do que a excelência em todas as áreas da sua vida. Você tem as ferramentas, você tem o mapa e você conhece o custo do sucesso. A pergunta que resta é: você terá a coragem de permanecer no fogo até que o ouro da sua vontade seja finalmente moldado? Assuma o controle da sua narrativa e deixe que os seus resultados falem mais alto do que qualquer desculpa que você já contou. O mundo não precisa de mais pessoas comuns. O mundo precisa de mineradores que não tenham medo de descer às profundezas para buscar o que é verdadeiramente valioso. Minerador, chegamos ao final do nosso garimpo. Mas lembre-se, o ouro só tem valor se for moldado.
Este é o seu código de ouro para esta semana. Não é sobre o que o autor escreveu, é sobre como você vai refinar isso na sua mesa, na sua conta bancária e na sua casa.